uma bola aqui. Qual o propósito de... Um por vez, tá? Que vocês vieram aqui com que propósito? Que vocês estão buscando? Sem resposta pronta, por favor, né? Que a gente não gosta. A gente gosta de... Qual a expectativa de vocês? Encontrar Jesus. Oi? Encontrar Jesus. Amém. Aprender mais dele. Oi? Aprender mais dele. Aprender mais dele. O que mais? Sentir a presença dele. Amém. Comunhão. Descansar no Senhor. Amém. Ser transformado. Ser transformado. O que mais? Qual a expectativa? O que vocês esperam? Oi? Aproximar mais de Deus. Eu espero por encontro com Jesus. Amém. Voltar. Assumir, Oi? Voltar. Voltar? Beleza. assumir novas responsabilidades. Amém. Resgate. Resgate. Mais fundo. Amém. É isso. Eu acho que cada pessoa tem uma expectativa. Por isso que não tem resposta pronta, né? A gente tem expectativas naturais também. A gente quer fazer amigos, a gente quer se divertir, a gente quer comer, a gente quer estar junto, né? Casa divertida. Mas essas coisas a gente pode fazer em outros ambientes também, com outros amigos também, né? A nossa prioridade, quando a gente chega aqui, é saber o que Deus quer de nós. Como que Ele quer falar com a gente? O que Ele quer tratar com a gente? A gente tem duas possibilidades. A gente pode chegar aqui e ser muito legal e a gente ter vários encontros de alma com várias pessoas e ser inesquecível. E a gente não ter nenhuma expectativa dessa espiritual satisfeita. Ou a gente pode que cada uma dessas expectativas que foram colocadas aqui se transforme em verdadeiras orações. Porque tem um versículo que fala que se a gente procura, a gente acha. Se a gente bate, Ele abre a porta, Ele encontra. Então Deus está pela palavra de Deus, nós sabemos disso, Ele está disposto, Ele está disponível para que nós possamos durante esses dias ouvir a sua voz e essas expectativas que existem no nosso coração serem supridas pela presença do Espírito Santo que está entre nós. Quando a gente tem as nossas conversas, quando a gente tem as nossas brincadeiras, quando a gente come, em tudo que a gente faz, a gente tem a certeza que a presença do Senhor está com a gente e Ele está trabalhando o tempo inteiro. Então, não é só durante as palavras, não vai ser só durante os louvores, em todo tempo é um tempo em que Deus está tratando no nosso coração, é um tempo disponível, um tempo de bênção. E eu espero que vocês estejam sensíveis para perceber essas coisas espirituais. Amém? Vamos orar? Senhor, nós temos expectativas aqui, mas eu sei que nada se compara ao que o Senhor tem para cada um de nós quando nós te buscarmos de todo o nosso coração. E eu quero pedir a Deus que essa busca seja real no coração de cada jovem aqui. Porque eles não estão buscando na gente, porque não estão buscando na igreja, porque não estão buscando nos amigos, eles estão buscando em Ti. E nós sabemos que só o Senhor é todo poderoso para suprir, para superar toda a expectativa do nosso coração. E nós cremos nisso. Essa é a nossa maior esperança nesses dias. Que o Senhor possa falar conosco, que nossa mente seja transformada pela Tua palavra, haja uma renovação do nosso entendimento, que nós possamos nos aprofundar mais na tua vontade, ó Deus, no Teu propósito, no chamado, na nossa identidade, ó Deus, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, compreendermos a Tua graça. Eu peço, ó Deus, que o Senhor se revele em cada coração e o Senhor possa trazer a Tua palavra também, ó Deus, propícia, Deus, que seja algo que fale por causa do Teu Espírito ao coração de cada um, independente da gente, independente das nossas limitações, independente das nossas enlações, das coisas que nós pensamos, que nós programamos, que a Tua palavra, a Tua presença, ó Deus, a Tua vontade, que nada deixe de ser comunicado ao coração que venha da Tua parte, em nome de Jesus. Para que o Senhor possa responder aos questionamentos, para que o Senhor possa trazer descanso aos que precisam, para que o Senhor possa aumentar a fé, para que haja esse retorno, para que haja esse resgate, para que cada coração possa encontrar aquilo que Te busca nesses dias, Senhor. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses dias a gente vai falar sobre um texto muito conhecido. E apesar de ser muito conhecido,
a gente sabe que também tem muita coisa de Deus para nós nesses versículos. E eu quero começar com vocês falando um pouco sobre influência. Influência. Sobre esse mundo que a gente vive hoje, porque o mundo que vocês vivem hoje é diferente do mundo que nós vivemos. E vai ser diferente do mundo que as pessoas que hoje você vê, os adolescentes aí, as crianças vão viver. O mundo passa por constantes transformações. E hoje a gente vive um momento onde as pessoas, ou elas estão sendo formadoras de opinião, ou elas estão tendo as suas opiniões, as suas conjecturas, as suas ideias, os seus valores sempre alterados, sempre mudados, sempre tocados. A gente vive num mundo de influenciadores. A gente vive num mundo onde as pessoas que impactam, as pessoas que ganham projeção, as pessoas que ganham dinheiro hoje no nosso país são os influenciadores, né? Se a gente pudesse citar os mais famosos hoje, quem seriam? Vai, ajudem-me, me ajudem. Quem? Virgínia. Quem mais? Quem não tem um perfuminho We Pink aqui pra Eu falar? não tenho. O Léo tem. Mentira! Ele usa o IP. Quem Quer mais? ser o Vini Júnior? Quem mais além da Virgínia? Só a Virgínia. Quem mais? Quem, Ana? Neymar. Quem mais? Cariane. Boa, tô subindo a régua. Quem mais? Quem são os influenciadores? Quem é que Felca? Quem é que vocês ouvem? Quem é que vocês param para ver esse jeito? Toguro. Nina Secrets. Nina Secrets, quem mais? Todos eles. Mari Kruger. Olha, muito boa essa. Gosto também. Mas o mundo é esse, né? O mundo dos influenciadores, o mundo dos youtubers, eu acho que tá caindo um pouco, né? Porque ninguém tem paciência de youtuber, mas tem os tiktokers, tem as pessoas hoje em dia, se você quiser se você quiser dar uma mensagem que seja em 30 segundos, porque se for mais que 30 segundos, você corre o risco de não conseguir passar essa mensagem. E a gente entende que nunca foi fácil, nunca foi tão fácil influenciar pessoas, né? Mas também nunca foi tão fácil ser influenciado, porque a gente vive numa geração que está cercada de influenciadores que disputam a nossa atenção. São influências. Nós estamos vivendo debaixo de grandes influências. E no meio de todas essas influências tem um versículo que está lá em 1 Timóteo 4,12. Quem achou pode ler, não tem na tela, para você que trouxe a sua Bíblia, falar, valeu a pena ter trazido a minha Bíblia linda de papel. Quem quer uma Bíblia? Passa pra mim, pra trás, pro Murilo, por favor. O Murilo vai pegar a Bíblia e vai ter que ler versículos. Porque eu tô mandando a minha Bíblia pra lá, ó, ele vai ter que ler versículos. Oi? Ninguém o despreze pelo fato de Primeira, você né? ser jovem, mas seja um exemplo aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Beleza, a gente consegue ler todo mundo junto? Qual que é a maioria da Qual que é? versão de vocês, NVI? 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12, vocês têm aí? Eu acho que o meu tá na nova linguagem de hoje. Melhor. Alguém puxa, eu vou ler o meu, depois vocês leem. É bem parecido, muda pouca coisa. Mas depois o pessoal lê na NVI de todo mundo junto, tá bom? Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quem tem NVI aí pode começar a ler todo mundo junto. Vai lá, 1, 2, 3. Qual que é? 1 Timóteo 4, 12. 1, 2, 3 e... Ninguém me despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que é ser exemplo, gente? O que é ser exemplo? Paulo manda uma carta para um jovem líder, um cara que sabia o que ele estava fazendo, ele sabia para o que era chamado, e ele puxa um assunto para ele no meio dessa carta. A gente vai voltar para o contexto na próxima fase aqui, e ele fala o seguinte, ó: ninguém despreze, ninguém vai diminuir o fato de você ser jovem, porque tem uma coisa que você, sendo jovem, pode fazer. Você deve fazer, você precisa fazer, você precisa ser exemplo. O que para vocês nesse sentido é ser exemplo? Criar tendência. O que mais? O que é ser exemplo? Ser um modelo. Modelo, o que mais? Referência. Referência. Ser uma boa pessoa.
Oi? Uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Moldar como alguém pensa. Moldar pensamento. Muito bom. Oi? Ser admirado. Ser admirado. Muito Lançar bom. na moda. Lindo. Lançar moda. É isso. Então, no meio daquela geração, daquele contexto, ele recebeu essa mensagem. Hoje, nesse mundo que a gente vive, onde tem gente lançando a moda, gente sendo gente boa, gente criando tendência, gente que precisa ser referência, gente que tá sonhando, tá lá com 2.000 seguidores achando que um dia vai ser Virgínia. No meio desse mundo, essas pessoas que estão desesperadas por ser influência, por ser exemplo, por moldar um comportamento, nós aqui recebemos essa mensagem da parte de Deus, que nós temos um chamado, no meio de outras inúmeras coisas, a sermos exemplo, a sermos pessoas que influenciam. E a influência, eu anotei aqui, é você afetar ou alterar a conduta, o pensamento ou o caráter de outra pessoa, e você vai influenciar. Isso pode ser para o bem ou isso pode ser para o mal. Quem nunca teve aquele amigo que parou do seu lado um pouco de tempo e fez você pensar um monte de baboseira, e por causa dessa pessoa você fez um monte de coisa que você se arrependeu o dia que você conheceu? Não teve? Aquela pessoa que colou em você ali só pra desgraça, que falava coisas que você preferia não ter ouvido, que estimulou você a fazer coisas que você preferia não ter feito. São influências ruins também, não existem só influências boas. A verdade é que a gente tem uma posição hoje de influência. Não importa se você deseja ou não ser influência, se você deseja ou não ser referência, você, do seu jeito de viver a vida, a hora que você abre a boca, tem alguém olhando você. E alguém sendo afetado pelo que você pensa, tem alguém que está perto de você sendo afetado pelo que você fala, tem alguém que está olhando para você e o pensamento dela está sendo moldado cada vez que você aparece para ela. Porque nós fomos chamados para isso. Essa é a vida que a gente vive, de ser uma influência. E Paulo aqui, ele não pergunta para nós, olha, quem é que você está seguindo? A grande pergunta para Paulo não é quem é que são os grandes influentes, é será que você está influenciando alguém? Quem é que segue você? Quem é que está de olho em você para saber se você é bom? Quem é que está admirando você? Essa é a questão e é sobre isso quando a gente fala em exemplos que a gente está pensando. Porque o jovem é naturalmente influenciável. Nós estamos vivendo esse momento de influência. A gente falava agora há pouco que é muito mais fácil um jovem influenciar outro jovem do que uma pessoa mais velha influenciar uma pessoa mais jovem. Antigamente, os mais velhos influenciavam os mais novos. Antigamente, as influências eram dos grandes pensadores, dos livros bons que a gente lia, os mestres. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, se você quiser comunicar alguma coisa, você tem que ser parecido com o nicho para quem você quer comunicar. Senão, a pessoa não se interessa a mínima para você. E essa é a nossa responsabilidade nesse momento que a gente vive. Porque nós temos uma responsabilidade de comunicar para o jovem esse tipo de exemplo que Paulo vai falar aqui, a gente vai ver ao longo desses dias. Esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, de comportamento que Paulo vai falar aqui. Então, biblicamente, existe um fundamento para essa necessidade que nós temos de entendermos o que é a influência. Porque existe um versículo em Efésios 4:14 que fala que nós não podemos ser como meninos, na outra versão fala meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Existe uma ideia de que o jovem é naturalmente influenciável e existe um fundamento bíblico para isso. A palavra de Deus fala, o jovem, o menino, a pessoa que é inconstante, ela é levada para lá e para cá. Ela é influenciada para lá e para cá. E a gente está vivendo um momento que ou você influencia ou você é influenciado. Ou você é alguém que tem força, que tem valores, que sabe para o que veio, que sabe o que pensa, que tem a sua vida fundamentada, ou você vai ser essa pessoa instável. Uma pessoa que não é sobre a sua idade, mas é sobre a sua imaturidade. A sua imaturidade vai fazer com que você seja levado pela folha do vento. Então um dia você pensa uma coisa, aí no outro dia você pensa outra completamente diferente. Um dia você quer uma coisa, e no outro dia você quer outra completamente. Um dia você vive uma vida, e outro dia você está vivendo uma vida totalmente diferente quando a gente não tem uma firme convicção daquilo que a gente é,
para que a gente veio e qual é o nosso propósito, a gente acaba vivendo debaixo da opinião das outras pessoas. E essa é a nossa responsabilidade hoje, de pensar se nós temos sido influência ou se nós estamos sendo influenciados. E quando a gente olha para o contexto desse capítulo, e aí eu vou pedir para você abrir de novo sua Bíblia, a gente vai ler o capítulo 1, a gente vê que logo no começo, Paulo já está falando para Timóteo sobre influência. E eu queria falar para você um minuto com base nesse versículo 1, que tipo de influência que hoje nós estamos vivendo, que não é muito diferente daquilo que Timóteo vivia naquela época, que a igreja vivia naquela época. Então alguém lê para mim, por favor, 1 Timóteo 4, que é o contexto do nosso texto, tá bom? No versículo 1. E de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Outra pessoa lê em outra versão. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promover Leu 2. a obra de Deus. 1 Timóteo 4:1. Pode ler o 2. O Espírito diz claramente. Abram todos então. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso. Nos últimos tempos, Tipo hoje. as pessoas passariam a sofrer um tipo de influência. E esse tipo de influência que as pessoas iam sofrer, o texto fala que são de espíritos enganadores, doutrinas, ensinamentos de demônios. Na sequência você vai ver que são falsas doutrinas, de falsos mestres. E ele vai falar no versículo 2 ou 3 que são homens hipócritas, mentirosos, que têm uma consciência cauterizada. E essas pessoas, continua lendo para mim, por favor, até no versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Continua. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Esse pensamento, depois que vocês vão ler, vai dizer que no final de todas as coisas, alguns apostatarão da fé. E o que é apostatar da fé? É você abandonar a fé por causa da influência desses espíritos enganadores, desses falsos mestres, dessas condutas que vêm para poder moldar o nosso pensamento, moldar o nosso entendimento e nos afetar, e afetar o modo com que a gente vê o mundo. E às vezes a gente pensa assim, espíritos enganadores, você vai pensar nos filmes de terror que você viu, você vai pensar em algum demônio, em alguma possessão, mas muito embora isso seja dessa mesma origem, existe um outro tipo de engano que nós estamos sujeitos. Muito mais sutil e muito mais perigoso do que nós pensamos. Que é esse perigo da nossa mente ser tomada por mentiras e enganos que pervertem a nossa fé e impedem que, ao invés da gente ser um exemplo, impedem a gente de ser um exemplo, de forma que a gente passa a ser gente influenciada. E essa influência leva a gente a apostatar da fé. Então Paulo está descrevendo um mundo cheio de influência. Ele vai dizer, olha, algumas pessoas vão ser influenciadas por espíritos enganadores. E outras pessoas vão ser influenciadas por homens e mulheres, por jovens, por meninos e meninas que decidiram responder ao seu chamado e ser um exemplo na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Existe uma influência em curso e você precisa decidir se você é que influencia ou se você está sendo influenciado. Se você tem convicção, se você tem caráter, se você está sendo moldado, se você está sendo transformado pela palavra, ou se a sua mente está em constante transformação e mutação e você não tem nenhum tipo de embasamento e de valor formado na palavra, porque você é inconstante e você está debaixo desse tipo de pensamento que leva você de um lado para o outro. Então esse é o contexto. Esse é o contexto do nosso texto aqui.
onde a gente não recebe uma imagem de um demônio que aparece de madrugada para puxar o seu pé, mas a mensagem é de engano. Ela não vem falar, você precisa abandonar a Deus. Mas essa mensagem vem dizendo para você, existe um caminho melhor. Olha, todos os caminhos levam a Deus. Não existe o certo e o errado. Olha, eu vou dizer para você, você não precisa levar isso tão a sério. E se você for se lembrar, desde o Éden, essa era a estratégia do diabo. Não foi assim que aconteceu quando eles estavam conversando ali, no momento da tentação, e o diabo chega para Eva e fala assim, não foi assim que Deus lhe disse? Ele distorceu a palavra, ele distorceu a verdade, ele enganou a Eva por uma distorção da verdade. Hoje nós temos também alguns tipos de engano, e eu quero ver muito rapidamente isso com você, que invadem a nossa mente, que influenciam a nossa vida e impedem que a gente possa responder ao nosso chamado. Esses espíritos enganadores que estão exercendo um grande poder e influência na nossa sociedade, nos jovens de hoje, eles vêm em primeiro lugar com o evangelho do eu, com a relativização da palavra, com um cristianismo sem arrependimento, um evangelho de aparência e a idolatria do prazer. A gente vai ver rapidamente cada um desses. Quando a gente fala de evangelho do eu, quando você fala de um tipo de mensagem, de um tipo de busca que o coração do homem tem, é aquela busca onde você quer seguir o seu coração. Você quer viver a sua vida, você precisa entender que você é o centro de todas as coisas, e as coisas precisam ir para o seu bem. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. E você vive sentado num trono. E isso impede de que Deus entre no trono da sua vida. Se você vive para satisfazer as suas vontades e a sua felicidade, Deus provavelmente está sendo colocado em segundo lugar. E a palavra de Deus confronta isso quando o evangelho fala que a gente precisa negar a nós mesmos. A segunda coisa, e talvez muito perigosa, é a relativização da verdade. Quando a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Vem uma distorção que fala que você pode encontrar vários caminhos até Deus. Você não precisa seguir as palavras de Jesus. Você não precisa ser obediente a Jesus. Jesus não precisa ser o seu Senhor. E aí você vai criando uma própria moralidade. Você vai criando uma própria verdade. A verdade é a sua verdade. E quando a sua verdade não é Jesus, a sua verdade não é o Evangelho, você vai vivendo uma fé que você personaliza de acordo com o seu gosto, é o gosto do cliente. Você escolhe os versículos que fazem bem para você, você escolhe as promessas, você escolhe aquilo que você gosta de obedecer e vai adaptando ali aos seus desejos e deixando toda a verdade de Deus de lado. E a maior mentira da nossa geração não é que Deus não existe, mas é que você pode criar a sua própria verdade, de que a verdade da palavra não é absoluta. Olha, o que está aqui não é bem isso mesmo. Olha, a Bíblia não é a verdade. Não é toda a verdade. Isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. Os dias de hoje, olha, foram homens que escreveram. E esse tipo de perversão desses espíritos enganadores enfraquecem aquilo que é a única coisa capaz de nos direcionar a Cristo. A terceira coisa é o cristianismo sem arrependimento. É você viver o evangelho ali. Você gosta das músicas. Você gosta da palavra, as pessoas são tão legais. E você entra dia e sai dia, e você continua com a mesma vidinha, com as mesmas coisas que você sabe que você precisa mudar. Mas no fundo você não quer mudar. Ai, Deus é tão bonzinho, né? Ele não vai mandar ninguém pro inferno, no final vai acabar tudo em pizza, vai dar tudo certo. Vai dar tempo, eu vou ajeitar a minha vida, eu vou fazer, uma hora vai dar tempo. E a gente vai vivendo a vida sem transformação, achando que Deus me ama, então porque Deus me ama eu não preciso mudar. E isso fere um princípio de um versículo que a gente fala sempre, de Romanos 12:1, que nós precisamos ser transformados. O propósito de Deus é nos mudar, é nos transformar. O Vini orou por isso aqui enquanto a gente falava. E às vezes a gente está tão pronto para nos mantermos da forma com que a gente gosta de ser, a vida que a gente gosta de ser, que a gente evita a confrontação da palavra, porque a gente não quer viver o arrependimento genuíno. Arrependimento não é uma mudança que você
só muda o seu comportamento. O arrependimento você muda de dentro para fora. Você muda as suas convicções, você muda os seus valores. E por quase último, é o evangelho da aparência, onde eu pareço cristão. Eu falo como um cristão, eu vou no lugar que o cristão vai. Eu levanto a mão como um cristão. Eu tenho uma Bíblia no meu smartphone. Eu posto versículos cristãos. Sabor cristão. Mas cristão, só o Senhor sabe. É a aparência. É a aparência. E tem um versículo que fala sobre isso. Ele fala que Jesus falando que a aflição os espera. São mestres da lei, fariseus, são pessoas hipócritas, que são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. É o falso. É aquele que gosta de parecer aquilo que ele não é. Ele gosta de ostentar uma espiritualidade que ele não tem. E por último, o pior talvez de todos os enganos, o mais famoso, o engano que está sendo mais disseminado por todo lado, é que você precisa viver atrás do seu prazer. Você precisa ser feliz. É a idolatria do prazer. Você precisa fazer tudo aquilo que te faz bem. E a mensagem é, se te faz feliz, faça. E a sua felicidade, então, é o seu critério moral. A minha moralidade é o quê? A minha felicidade. Se eu tô feliz, então tá valendo. Porque se eu não for feliz, quem vai ser feliz? E a gente acha que o meu coração e a minha felicidade, os meus desejos são suficientes para que eu possa fazer o bem. Mas a verdade, Mateus 15, 19 fala que do coração, desse meu sentido de felicidade, vem os maus pensamentos, todo o homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Ou seja, do meu coração que quer fazer o bem, é que vem todas as coisas que quer fazer o mal. Então o nosso coração não pode ser crivo, o nosso coração não pode ser régua. A minha vontade não pode ser uma coluna para eu estabelecer se aquilo é certo ou não. Tem que ter algo além de mim para que seja um critério de comportamento, de verdade, de valores. Não pode ser a minha vontade, não pode ser a minha felicidade. Porque o que eu desejo e isso me faz bem nem sempre é o propósito de Deus. E a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 4, 5, que a gente não deve se deixar levar pelos nossos desejos e pelas nossas paixões. E ainda em 2 Timóteo 2 fala que a gente deve fugir dessas paixões se a gente quiser viver uma vida santa, uma vida correta. Então a gente entende que esses espíritos enganadores vão entrando na mente dos jovens. Uma hora relativizando a palavra de Deus, a verdade de Deus, outra hora trazendo essa apologia do prazer, outra hora centralizando o eu. Muitas vezes levando a gente a viver uma fé falsa, uma fé de mentira, que a gente está achando que está vivendo uma coisa, mas na verdade o nosso coração sabe que a gente está muito longe daquilo e nós estamos sendo moldados por essa máquina de transformar e distorcer a verdade do evangelho para a gente permanecer como a gente é, sem transformação e sem mudança. E não existe neutralidade, não tem um lugar neutro, não tem um lugar onde você fala assim, eu vou ficar aqui porque eu não tô afim de ser exemplo na vida de ninguém. Porque o oposto de ser irrelevante, o oposto de ser um molde, o oposto de ser uma referência, não é você ser uma pessoa que ninguém se lembra que você existe. É você ser levado, é você ser carregado. É essas mentes, esses espíritos enganadores infiltrarem na sua mente e você deixar de ser transformado. Então a pergunta que a gente deve fazer é, será que eu posso e devo transformar essa geração? Será que há a possibilidade na minha vida de ser essa pessoa será que em mim existe alguma coisa que eu possa edificar e eu possa abençoar e eu possa fazer alguma diferença na minha geração? E esse é o nosso texto, que a gente deve ser exemplo, a gente deve ser referência e a gente não pode ser levado para lá e para cá. E a gente precisa entender que uma das principais características, o que faz um influenciador ser um influenciador bom hoje é a autenticidade, não é? Surge alguém, todo mundo gosta daquele alguém, daqui a pouco tem 10, 15 pessoas fazendo igual a ele porque ele tinha autenticidade. E o que torna a mensagem do influenciador, o influenciador é cancelado, o que torna ele cancelado é quando ele é um hipócrita, quando ele não tem coerência naquilo que ele fala.
quando ele não tem transparência naquilo que ele é. E a gente deve entender que na nossa vida existe uma necessidade da gente ser de verdade, da gente entender a nossa posição. Para a gente ter uma influência verdadeira, a gente não precisa parecer cristão. A gente deve de fato ser esse exemplo na coerência, na verdade, na transparência. E a pergunta que eu fiz para esse texto, me colocando ali, se eu tivesse 20 anos, é: por que eu vou querer ser exemplo? Para que eu vou querer ser um exemplo de alguma coisa? Não posso ficar quieta ali no meu canto sem ser exemplo de nada? Por que essa mensagem, o que ela tem a ver comigo? Por que eu devo querer ser um exemplo? E talvez essa seja uma grande dificuldade na nossa vida, porque a gente não se enquadra, a gente não se vê em muitos versículos que a gente lê. A gente pensa, pô, que bonito isso, mas beleza, alguém vai ser exemplo aí, vamos ver quem é para eu poder seguir, que não seja eu. Por que esse é um chamado para mim? E a resposta que eu preciso que você pergunte para você é: qual a diferença entre um jovem que sabe o seu chamado, que quer viver a santidade e ser influência, do que aquele que está apenas próximo da palavra, sem ser direcionado por ela? Existem duas formas de você estar aqui. Você pode estar aqui desejando ser transformado pela palavra, ou você só pode estar aqui sem um desejo real, sem uma intensidade real. Você pode achar muito bonito, mas seu coração pode: eu não quero, né? É legal isso aí. Quem sabe um dia eu fico mais manso. Quem sabe um dia eu fico mais paciente. Quem sabe um dia eu arrumo menos confusão. Quem sabe Mas você não tem um desejo. Você está perto da palavra, você está perto de um ambiente onde você sabe que tem uma transformação, mas aquilo não te toca. Quantas pessoas são assim? Eles estão num ambiente cristão, mas não são cristãos. Não buscam a verdadeira transformação que vem da palavra. E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. Será que eu de fato desejo Deus? Será que eu de fato desejo essa transformação? Porque a gente volta de novo naquilo que a gente tem falamos no ano passado, e a gente tem falado muito sobre identidade e propósito. Porque a pergunta não é apenas como que a gente deve viver, mas a pergunta é: por que um jovem deve viver assim? E a gente falava agora há pouco tempo que a santidade por si só, sem que ela tenha um propósito, sem que você entenda o seu chamado, ela não se sustenta. Quando você quer transformar o seu comportamento, você decide: olha, isso daqui, na minha vida eu não vou fazer mais. Por quê? Porque não é certo. Não se sustenta. Quando você entende para o que você foi chamado, quando você entende o seu propósito, quando você entende quem você quer ser e o que cada passo desse determina na sua identidade, no seu propósito, e o que cada pecado dificulta, impede o seu propósito, o seu chamado de se cumprirem, aquilo passa a fazer um pouco mais de sentido, que não vai facilitar muita coisa. Você vai continuar tendo que fazer escolhas. Mas a gente não tem mínima pretensão de reunir um monte de gente, de mente pensante, de gente inteligente, de gente brilhante, de gente divertida como vocês, para trazer um monte de regra. Não faz sentido nenhum. Olha, nós estamos aqui para que vocês saibam que vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, vocês não devem fazer aquilo outro. Não faz sentido nenhum. As regras por si só, elas não nos levam a uma transformação. As regras, elas só servem para trazer condenação, porque eu não vou ter a mínima chance de cumprir aquilo tudo ali. Mas quando eu entendo que eu posso, capacitado pelo Espírito Santo, transformado na minha mente, a viver com um propósito onde parte daquelas etapas vai ser uma transformação que vai mexer com o meu comportamento, aí eu começo a entender a necessidade da santidade. Aí eu começo a entender por que isso tem alguma coisa a ver com isso. Por que a palavra, por que o procedimento, por que a fé, por que o amor, por que a pureza devem fazer parte da minha vida. Porque eu tenho um propósito e porque eu tenho um chamado. Então, quando eu entendo quem eu sou, eu consigo entender que é muito mais sobre a minha identidade do que sobre o que eu faço ou deixo de fazer. Primeiro vem a nossa identidade.
Depois vem o nosso comportamento. O nosso comportamento não modula quem a gente é. É quem a gente é que determina o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Eu quero ler com vocês 1 Pedro 2,9. Quem achou? Lê para mim sobre isso. Vocês, porém, quem achou? 2:9. Isso. Até que enfim, né, mãe? Pegou a minha Bíblia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vocês são geração eleita. Consegue entender? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é uma geração eleita. Eleita por quem? É eleito o quê? O que quer dizer geração eleita? Alguém me fala. O que é? O que é geração eleita? O quê? Escolhido. Escolhido pelo quê? O que é geração eleita? Alguém me diz. Pra virar influência. Eleitos. Eleitos por quem? Pelo Senhor. Ah, uma geração que foi eleita. Eleito é escolhido, certo? Vai ter eleição esse ano. Não fala em tópicos sensíveis. Não fala sobre isso, a gente tá na paz. Nós somos eleitos. Nós somos uma geração escolhida. Eu e você somos uma geração eleita. Que mais? Um reino de sacerdotes. Reino de O que é sacerdotes. um sacerdote? O que é um sacerdote? Cadê o Vinícius? Olha aí. O sacerdote, ele era... No Velho Testamento a gente tinha tabernáculo. O sacerdote era alguém que dedicava a vida dele para cuidar das coisas do Senhor. Então ele trabalhava lá no templo, ele oferecia sacrifícios por todo o povo. Então, uma vez no ano ele entrava lá no santuário, Santo dos Santos, ele oferecia sacrifício para o perdão do pecado do povo. E se ele tivesse pecado, morria. Então, é isso, sacerdote. Ele fazia isso para que Deus fosse glorificado. Então a vida dele era para isso. Entregue totalmente O pro profeta Senhor. representa a palavra de Deus para o povo. O sacerdote representa a palavra do povo para Deus. Ele intercede, ele representa o povo para Deus. E Deus chama eu e você como se a gente fosse um reino. A elite, aqui é a elite. A elite de gente que está responsável por ser uma ponte entre os homens e Deus. A gente é a elite para interceder, a gente é a elite para santificar, a gente é a elite para abençoar. O reino de sacerdotes é um reino de pessoas que têm acesso a Deus, porque o sacerdote era o único que podia se apresentar diante de Deus. Vou eu lá, toda capenha com meus pecados para me apresentar diante de Deus, fulminada na hora. O sacerdote era aquele que era escolhido para se achegar diante de Deus. E Deus fala o seguinte: vocês são eleitos, vocês são uma geração eleita. Vocês são um reino, uma elite de gente que pode se achegar diante de Deus por vocês e pelas pessoas que ainda não conhecem Deus, que ainda precisam de santificação. Vocês são gente santa, gente que pertence a Deus, e vocês têm um propósito. Qual é? Anunciar as grandezas que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu propósito e essa é a sua identidade, esse é o seu chamado. Se você não entende isso daqui, se você não entende quem você é e você não entende para o que você foi chamado, tudo o que a gente for falar de hoje até domingo de manhã não vai te servir para nada. Vai ser mais um monte de regra que você não está conseguindo cumprir, que você não está conseguindo entender, que não está te valendo de nada. Você precisa entender e compreender quem você é e o propósito para o qual Deus te chamou. Para você entender a necessidade que você tem de responder ao chamado, de ser exemplo, de influenciar. E Paulo fala para Timóteo: olha, você precisa ser um exemplo, não é para ficar resistindo para o pecado, não é para ficar fazendo isso, não é sobre isso, é você representar Cristo. Você não vai pecar porque é errado, mas é porque você entende quem você é, que você é eleito, que você é elite, que você é gente escolhida, que Deus escolheu você porque Ele tem um propósito na sua vida. Que a sua vida é uma referência de anúncio das grandezas de Deus, que fez uma transformação na sua vida. Quando você entende isso, você entende o seu propósito. E aí a sua pergunta não é até onde eu posso ir sem pecar.
A sua pergunta é: o que está fortalecendo o meu chamado? Isso na minha vida está me ajudando a servir a Deus? Eu estou me comportando como alguém que pertence a Deus? Eu estou me comportando como uma elite de sacerdote? É desse jeito que eu devo viver? Esse é o tipo de vida que Deus tem para mim? E essa é talvez a maior diferença daqueles que estão perto da palavra e aqueles que são dirigidos pela palavra. Você pode estar perto de Jesus, mas você não ter um compromisso com Jesus. Pensa em Judas. Já pensou em Judas? Pô, mas eu tô lá, tá todo mundo com Jesus na mesa. Eu tô comendo. Deus tá me honrando, Jesus tá me honrando, ele me deu um bocado de pão, mas o coração de Judas estava onde? Então, estar perto não é suficiente. Estar perto de um ambiente, estar perto de Jesus não é suficiente. Você precisa entender quem você é. Qual é o seu chamado? Você precisa entender se você é um discípulo disposto a servir e amar a Jesus, se você está sendo dirigido pela palavra, se você está vivendo com destino, ou se você apenas está vivendo perto de Jesus, perto de um ambiente religioso, perto de alguém que quer viver o reino de Deus, mas que ainda não foi identificado com ele. Quando você entende isso, você entende que estar próximo da palavra não é suficiente. Você precisa ser dirigido pela palavra, como foi Daniel, como foi José. Você, ao invés de frequentar cultos e reuniões e retiros, você passa a buscar a Deus ali sozinho, quando ninguém está vendo, de manhã, no aperto, na madrugada. Você tem uma busca por Deus. Ao invés de você ficar consumindo conteúdo cristão, que eu vou te falar, se você está consumindo conteúdo cristão, você já está nos 50% da elite, porque tem gente que nem isso faz. Mas ao invés de você ficar lendo e ouvindo podcast, você obedece aquilo que você leu. Por que adianta mais um sermão que você não vai obedecer? Ao invés de você conhecer os versículos, você vive os versículos. Ao invés de você ser uma pessoa que é apenas influenciado, você influencia o ambiente, você vai reagindo e caminhando com propósito, porque proximidade não é transformação. Então, por último, qual é a atitude que a gente deve ter, então, em relação à nossa influência? A primeira coisa é não ser uma má influência, certo? Eu acho que muito faz quem não atrapalha, né? A gente sabe o poder que a gente tem de ser uma má influência, de arrastar as pessoas junto com a gente. Então, a gente, em primeiro lugar, antes de tudo, a gente tem uma responsabilidade de não ser uma má influência, de não afastar as pessoas de Deus. E a gente precisa pensar se a gente tem sido uma influência positiva. Se cada vez que a gente abre a boca, a gente aproxima as pessoas de Deus, a gente afasta as pessoas de Deus. Que tipo de comportamento a gente está tendo e como as pessoas estão lendo Jesus através de nós? Que tipo de influência nós estamos sendo? Essa é a primeira pergunta. E aí a gente vai compreender que a atitude de Deus para aqueles que influenciam outros a pecar. E quando você lê Mateus 18:6, ele fala assim: ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Ai daquele que fizer um pequenino tropeçar. Ai daquele que tiver uma influência ruim para uma pessoa e fizer aquela pessoa pecar e aquela pessoa descambar. Você é responsável por isso. E a segunda coisa, que é a positiva, nós precisamos conhecer a nossa missão. Qual a atitude que eu devo ter diante desse chamado de ser exemplo? É saber que muitas vezes, eu vou sofrer. Por que eu vou sofrer? Porque existem pessoas que precisam de Deus. E ser influência é você saber que em algum momento o seu coração vai arder pelas pessoas que precisam de Deus. Você vai ter um sofrimento de Jesus, sofrimento redentor. Você vai saber que você vai ter que fazer muitas escolhas porque você representa Cristo. Você vai ter que medir as suas palavras, como nós vamos falar algumas vezes. Você vai ter que declarar amor muitas vezes. Você vai ter que viver uma vida de pureza muitas vezes, porque a sua vida é uma referência e você entende a responsabilidade de ser uma referência. Você entende que as pessoas estão olhando para você e querem ver Cristo em você. E quando você entende essa responsabilidade, você entende que as pessoas que te ouvem, as pessoas que estão próximas de você, elas precisam de salvação. Elas precisam de Cristo. E você tem uma missão nisso. E essas influências são as influências que podem ser muito poderosas para transformar a vida de alguém. E eu quero terminar com um versículo de Jesus que eu amo muito, que fala: vocês são o sal da terra. Está em Mateus 5, 13 a 16, se você quiser abrir. Mas eu vou ler. Vocês são o sal da terra.
Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, num lugar alto. Assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Você é luz. É raio, não. É luz. Ninguém conhece esse bando aí. Não. Só Onde os você velhos. tem? Quem riu? Você é luz. Você é luz. Você tem um propósito. Você foi colocado num lugar alto. E o texto fala: brilhe a luz de vocês. Brilhe a luz de vocês. Essa é a palavra de Cristo mais desafiadora para nós. Tito 2,7 fala: em tudo, seja você mesmo um exemplo de boas obras, na doutrina, mostre integridade, reverência e incorruptibilidade. Você é luz. Você tem iluminado as pessoas com a luz de Cristo. A luz de Cristo, ela sai de você. Ela ilumina outras pessoas. Você tem um propósito. Você está respondendo ao seu nicho de que maneira? Qual é o seu nicho? Qual é o lugar onde você tem influência? O que tem te influenciado? O que arrasta você para longe de Cristo? Qual é a mentira enganadora? Qual é o engano desse mundo? E a palavra de Deus fala que existe um príncipe desse mundo, existe um governo nesse mundo. E quando a gente fala de mundo, a gente está falando de modo de pensar, a gente está falando de tendência, de mentalidade. Existe um príncipe desse mundo. Nenhum post que você lê, nenhuma série que você vê, nenhuma música que estoura é em vão. Existe algo sendo coordenado e orquestrado para que os jovens e as pessoas vivam debaixo dessas mentiras. E esses são espíritos enganadores que querem nos afastar de Cristo e achar que existe felicidade no prazer, existe felicidade quando o meu eu está centrado no trono, existe felicidade quando a verdade do evangelho é distorcida e eu devo viver em busca dessa felicidade. E essa é uma mentira do diabo. E quando nós entendemos que existe um reino e existe uma influência poderosa que está tentando entrar na nossa mente e no nosso coração, nós precisamos checar se nós temos sido influenciados. E isso tem nos afastado do evangelho. E isso tem nos afastado da vontade de Deus. E isso tem nos afastado do nosso chamado. Isso tem pervertido a minha noção da minha identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu nicho? Quem que eu quero que se identifique comigo? Como eu tenho me apresentado no mundo? A minha luz brilha. A minha luz está num lugar alto, eu estou querendo me enfiar debaixo da vasilha, como diz o texto. Porque essa é a minha responsabilidade. Então assuma a sua posição. Seja exemplo de boas obras na doutrina, mostre a integridade, a reverência e torne-se um padrão. Seja um exemplo. E eu quero orar para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. No nosso coração, o desejo do nosso coração é que você possa entender o seu chamado. Porque sem isso não tem nenhum propósito você ter um conjunto de regras e de modo de conduta. Você pode encontrar isso em qualquer outro lugar, mas só quando você entende quem você é em Cristo, que você recebe o poder para você ser transformado. Porque sozinho a gente não consegue. Quantas vezes a gente já tentou? Quantas vezes a gente já tentou? E a gente tenta de todo o coração, a gente tenta de verdade, mas a gente não consegue. Mas quando a gente entende o nosso chamado, entende quem nos capacita, entende qual é o propósito, e Deus está agindo através de nós. A palavra de Deus fala que é dele o querer e o efetuar. Ele efetua toda a sua vontade através das nossas vidas. Quando a gente entende isso, a gente passa a experimentar um desejo sincero de largar todas as perturbações e esses enganos que têm nos afastado de Deus de forma muito sutil e a render o nosso coração ao senhorio de Deus, ao nosso chamado, à nossa identidade, para ter coragem de falar: eu quero ser um exemplo, eu quero ser uma influência, eu quero ser essa pessoa padrão,
Eu quero ser um molde, eu quero ser bom, como falou o Jota. Eu quero ser essa pessoa admirada. Eu quero ser essa pessoa. E eu desejo isso não para mim. Eu não quero ser admirada para ganhar dinheiro. Eu quero ser admirada para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Para que a luz possa invadir o coração das pessoas. Para que eu entenda que eu estou cumprindo meu chamado porque eu sou eleito, fui escolhido, eu pertenço a Ele. E eu faço isso porque eu tenho uma responsabilidade imensa de anunciar as virtudes e a bondade de Deus para todos aqueles que ainda não conhecem. Então eu quero chamar você. Eu quero chamar o seu coração e talvez despertar através do Espírito Santo você, para que você receba cada uma das verdades que vão ser plantadas nesses dias, porque é para você, é para nós. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Ou a gente sabe quem a gente é, ou a gente vai ficar sendo rodando, a gente vai sendo levado pelo vento, igual uma folhinha, e nunca vai chegar em lugar nenhum. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra para os nossos